Olá, meus amigos. Estamos aqui para a nossa terceira aula do curso de perpetuidades. A partir dessa aula, vamos começar a aprofundar um pouquinho na matemática. Eu expliquei nas duas primeiras aulas que qualquer coisa que você faça dentro da empresa, você vai passar por um processo de valuation. Comprou, pagou, investiu, quer investir numa ação, quer investir numa máquina, sempre você vai passar no processo de valuation e daí você vai precisar trabalhar com perpetuidades. Eu estava frisando muito sobre que a perpetuidade é uma renda postecipada. Então, aqui eu faço uma comparação para você do que significa renda postecipada e antecipada. Então, a renda antecipada, ela tem entrada e a renda postecipada, ela não tem entrada. Lembra sempre, quando você calcular o valor presente vai parar aqui, nos dois tipos de renda. Ah, mas se eu confundir, vai dar problema? Meu Deus do céu, olha só a diferença dos valores aqui. Então, tome muita atenção com isso. Por que que eu estou insistindo tanto nesse assunto? Porque na minha experiência como professor, as pessoas ficam perdidas quando elas vão calcular o valor presente deste valor aqui, que eu estou considerando como perpetuidade, onde que ele para? Ele para aqui ou ele para aqui. Ora, se eu estou dizendo que ela é uma renda postecipada, ele vai parar aqui. Então, eu vou ter que fazer uma conta para trazer ele aqui, e mais uma outra conta para trazer ele até aqui. Ou seja, eu sempre vou levar ele para o instante zero, que é a minha base de preço. Os fluxos de caixa, eles sempre vão estar descontados a uma determinada taxa de juro, que eu normalmente chamo essa taxa de juro de WACC. Nesse caso aqui, esse fluxo de caixa, ele tem 9 períodos, veja, vai do 0 até o 8, e aí ele tem o 9º período, que é a minha perpetuidade. Esse valor aqui, ele vai se prolongar para sempre. Então, estou considerando o valor do período 9 como uma perpetuidade. Então, veja como é que eu faço. Olha só, eu peguei o valor do instante 9, que é a perpetuidade, dividi ele pela taxa, já vou explicar para você como que a gente vai fazer essa divisão, dividi ele pela taxa e trouxe ele para cá. Ele veio parar aqui porque ele é uma renda postecipada. E não aqui, ó, preste atenção nisso, você nunca pode cometer esse erro aqui. E daí, o segundo passo é você trazer ele para o presente. Esse aqui é o valor que nós estamos procurando. Então, o raciocínio sempre vai ser o mesmo que a gente fez no exemplo anterior. Ele vai parar no instante zero, ou seja, as nossas 5 prestações aqui de 400, elas vêm parar aqui. Observe que aqui não tem pagamento nenhum aqui no instante zero. Vamos ver um exemplo no Excel como é que fica. Eu peguei um fluxo de caixa e montei ele. Olha, no instante zero não tem nada, tenho 3 pagamentos de 500, um de 800, mas esse valor é negativo, e daí eu tenho pagamentos de 800. E eu vou considerar este pagamento aqui como se ele repetisse até o fim da vida, ou seja, esse pagamento aqui, ele vai ser perpétuo. Muito bem, eu peguei aqueles valores ali e coloquei no Excel. Olha, observe aqui, ó, eu coloquei esses valores no Excel e calculei o valor presente deles. Então, sobre esses pagamentos aqui, ó, desses pagamentos aqui, daqui até aqui, eu obtive um valor presente de 4.000. Muito bem. Agora, o valor da perpetuidade dividir pela taxa, ele veio parar aqui, e agora daqui eu tenho que levar ele para o instante zero.
que deu 10.314. Qual que é o valor da empresa? O valor da empresa vai ser 4.044 mais 10.314, ou seja, o valor da empresa vai ser 14.358, ou seja, é o valor presente de todos os fluxos de caixa. Resumindo, o cálculo do valor presente, para fim de valuation, é feito em 3 passos, ou seja, você vai calcular o VPL do fluxo de caixa líquido e você vai calcular o valor presente da perpetuidade, mas isso você vai fazer em 2 passos, 2 passos. Vamos ver da onde que eu tirei esta fórmula, porque eu estou dizendo para a fórmula é o seguinte, você vai pegar a anualidade e vai dividir ela simplesmente pela taxa. Então, aqui eu mostrei uma forma de dedução dessa fórmula que eu estou aplicando. Você depois examina esse material aqui com mais calma, não vou tratar dela no detalhe. Aqui eu fiz o seguinte, eu coloquei uma outra maneira para você deduzir a fórmula, mas agora eu usei o conceito de projeção geométrica, ou seja, eu considerei, tá vendo aqui, ó, que os fluxos de caixa são os elementos de um APG. Operei APG com a fórmula da APG e olha aqui o que legal, ó, cheguei na fórmula, ou seja, o valor da empresa vai ser igual aos fluxos de caixa gerado dividido pela taxa. Mas eu tenho uma notícia para você que é muito legal e que vai ser muito mais fácil de você fazer essa continha. Perceba o seguinte, olha, se você aplicar essa fórmula aqui, preste atenção, o período aqui, ele é um período negativo. Quanto maior for esse período, menor vai ser esse valor. Ou seja, se você fizer essa conta operando aqui com elevado a menos 10, vai dar um valor. Se você operar essa conta aqui com um valor elevado igual a menos 30, vai dar um valor muito menor. Cara, então, você podia fazer a seguinte dedução. Se você fizer essa conta com o expoente elevado a menos 300, só para te dar um exemplo, experimente fazer isso na tua HP, você vai perceber que essa parte aqui, ó, isso aqui vai dar zero. Por quê? Na medida que você elevar o expoente, esse valor aqui tende a zero. Olha só, se esse valor aqui virou zero, o que que sobrou? Sobrou o seguinte, valor presente é igual ao cash flow dividido pela taxa. Ótimo, tá aqui é a nossa fórmula. Então, é muito mais simples do que isso. O que eu queria dizer para você é o seguinte, nunca despreze essa fórmula aqui, porque ela é poderosíssima. Olha só, aqui do lado de cá, ó, eu estou fazendo a continha para você e estou mostrando aqui para você o seguinte, olha só, na medida em que você vai aumentando esse expoente negativo aqui, ele vai tender a zero. Então, isso aqui tudo cancela. Se cancela, você vai redundar, ou seja, você vai resultar nessa fórmula aqui. Então, toda essa mágica está nessa fórmula aqui. Muito bem, não perca a nossa próxima aula, porque na próxima aula nós vamos fazer um exemplo prático onde vamos aplicar toda essa teoria que a gente viu até agora. Você sabe o seguinte, não existe prazer sem dor. No pain, no gain. Se você quer um dia se capacitar para fazer um valuation, para se candidatar para ser um perito, ou para você quiser melhorar a sua empregabilidade, você vai ter que ralar muito com a teoria. A teoria é muito importante. Se você não dominar o conceito, você não vai conseguir explicar isso para ninguém. Então, nessa aula é isso, não deixe de ver as aulas anteriores, se você gostou do material, você me manda um e-mail e eu te devolvo esse e-mail com um PowerPoint editado. Muito obrigado e não perca a próxima aula, onde nós vamos fazer os exemplos práticos. Um abraço!